Meus amigos, vocês estão no canal do Dr. Couto de Novaes. Pois é, a mídia está noticiando que se o Dr. Bolsonaro, que está preso já, pagando pena de prisão, antes era prisão preventiva ou prisão cautelar, domiciliar, agora é pena definitiva, pena mesmo. Bom, na fase de execução da pena, de paga da pena, que é a fase em que o ex-presidente se encontra, é possível requerer ao juízo das execuções, ao juiz das execuções, um benefício, um dos instrumentos de remissão da pena, do reeducando, porque é assim que a lei diz. Remissão aí no sentido de sinomínia, né? De sinônimo de perdão, de desconto da pena. Há vários instrumentos para a remissão da pena, desconto, perdão da pena, por meio do trabalho, por meio de estudos e também por meio da leitura, Conforme vocês verão aqui, eu vou pegar uma matéria para ilustrar o raciocínio, mas tudo isso está, até certo ponto, está na lei. Só não está na lei quando entra as ideologias. Se ouviu falar em coisas extremas, tanto em fase de execução penal, como também alguns das pessoas do dia 8, aquelas que aceitaram o chamado acordo de não persecução penal, que é primeiro confessar. É triste confessar o que não fez lá atrás, né? Confessar o que não fez é triste. Tinham ainda que fazer um processo, se submeter a um processo de reeducação, no sentido de reeducação praticamente ideológica, viu? Quer dizer, estudar o que realmente é democracia, mas estudar o que é democracia segundo a esquerda. Isso é de lascar, isso é de doer realmente a alma. Porque, em parte, na União Soviética, no auge das coisas mais ruins da União Soviética, na Coreia do Norte, em todos os países que estavam sob a cortina de ferro, ou atrás da cortina de ferro da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se tinha esse instrumento. Em Cuba, que também é apêndice dessas coisas ruins, se teve, principalmente para os chamados presos políticos, se impunha desta reeducação, readequação do preso político, que era um opositor ideológico. Os presos políticos eram submetidos a dessa reeducação, ou seja, teria que pensar conforme a ideologia dominante, aos vencedores as batatas, dizia Machado de Assis, e nestes casos de socialistas e comunistas, quando eles estão por cima aos vencedores, esse tipo de coisa, né, que eles fazem com os vencidos presos políticos, muitas vezes. Aliás, há um livro de George Orwell, muito famoso, talvez o mais famoso de todos, 1984, uma ficção distópica, que parece que um certo grupo que tomou o poder no Brasil, antes de tomar o poder, inclusive falaram, vamos tomar o poder, vamos aplicar no Brasil a ficção de George Orwell, 1984. Tudo que está lá no livro, naquela ficção, vamos fazer realidade no Brasil. Nós estamos vivendo no Brasil a aplicação da receita prática de 1984, a ficção. É um filme de 1940. Bom, o que é que acontece? Lá no filme de chamado 1980, filme não, na ficção, no livro 1984, que também virou filmes, se aplicava isso, a reeducação. Reeducação, ou seja, impunha-se uma lavagem cerebral forçada ao vencido, ao opositor preso. Que coisa.
Então, dizem que em relação ao pessoal do dia 8, você só terá direito ao acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? É um instrumento que veio para o ordenamento processual brasileiro, chamado Projeto Anticrime, encabeçado pelo Sérgio Moro, que se o acusado aceitar cumprir determinadas exigências do Estado, do governo, ele pode ter sobrestada, paralisada ali a ação penal. Muitas vezes a ação penal sequer no primeiro momento é instaurada. Então o sujeito então se colocando na condição de objeto do Estado, ele se transforma num objeto do Estado, aí ele cumpre tudo aquilo que o Estado quer que ele cumpra, aí depois carimba-se e de fato ele não responde. O problema é que em muitos casos não, é que neste caso do pessoal do dia 8 parece que impuseram o seguinte: vocês vão ler certa doutrina esquerdista e depois nós vamos avaliar as respostas por escrito. Se você imagina, você é obrigado a ler, é obrigado a passar, a se submeter a um processo mental para adquirir aquele ponto de vista e descarregar depois aquele ponto de vista numa prova ou em provas escritas. Se você não escrever exatamente aquilo que o avaliador de esquerda deseja ler, não terá adiantado nada, você não consegue perdão de nada. Dizem que em algumas situações do Brasil, como algumas provas que tem por aí para admissão em universidades, ou mesmo nessas provas para avaliação de cursos de graduação, essas que se fazem para ver como é que anda a graduação lá no Brasil, concursos públicos, dizem que está havendo agora assim. Outro dia, uma estagiária chegou, foi fazer um desses exames nacionais e disse: olha, a resposta certa, segundo o que está na doutrina, etc., a resposta certa não estava lá em nenhuma das alternativas. Então eu fiquei assim sem saber, aí eu percebi, a estudante me disse, eu percebi na verdade que eles estavam nos direcionando para uma resposta ideológica. Quando eu fui ao gabarito depois da prova, de fato, vocês entendem isso? O Lula outro dia disse que é preciso formar estudantes militantes ou servidores públicos militantes que só ascendem aos cargos públicos se responder à ideologia. Agora, num processo penal democrático, jamais o acusado ou o apenado, aquele que já está cumprindo pena, pode ser transformado em objeto do Estado, simplesmente porque ele é vulnerável diante do poderio do Estado. O que é que eu estou querendo dizer? Que ainda que esteja lá dentro, o sujeito é sujeito de direitos e não objeto do Estado. Ou seja, eu não posso exigir que para que ele tenha acesso à redução da pena por meio da leitura, eu não posso impor um conjunto de leituras de esquerda para que ele seja praticamente a ler, apreender e depois escrever para mim exatamente aquilo que eu encontro na minha ideologia. Ou seja, eu submeto ele à pena e depois eu submeto ele à humilhação de ler a minha ideologia e, pelo menos na hora de escrever, concordar com a minha ideologia. Uma doutrinação forçada. Talvez isso esteja acontecendo agora também no caso do Bolsonaro, onde se percebe que provavelmente terá que, se quiser redução da pena, terá que ler livros, como por exemplo aquele livro do Rubem Paiva, sei lá como é o nome do Rubem Paiva, acho que era o nome do, sei lá mais, mas vamos ver aqui. Aquele que virou filme aí e tal, todo patrocinado por aquela patota, né? Francisco deve estar se regozijando porque Bolsonaro vai ser obrigado a ler livros de esquerda se desejar redução de pena. Um brinde, Francisco. Olha aqui.
está no portal Metrópolis. Como o livro Ainda Estou Aqui, aquele livro de esquerda, que virou também livro de patota, né? Lá do Walter Moreira Salles, né? Engraçado que o Walter Moreira Salles agora é um cara de esquerda, né? É bilionário, a família, é o pessoal do Itaú, né? Itaú Unibanco. Quer dizer, o pai dele, o pai dos Moreira Salles, foi tchutchuca do regime militar. Enriqueceu por meio da proximidade. Ele foi ministro do governo militar, foi embaixador do governo militar. E depois os filhos todos ficaram de esquerda. Bilionário é fácil ficar de esquerda, né, Walter Moreira Salles? Tem vergonha na cara. Como o livro Ainda Estou Aqui pode ajudar a reduzir penas de Bolsonaro. Se alcançar a média de 11 livros lidos por ano, Bolsonaro poderá reduzir sua pena em 44 dias a cada 12 meses. Bacana para alguém que tem 70 anos, né? Que esperança, né? O livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que praticamente é o inimigo ideológico de Bolsonaro, pode ajudar o ex-presidente a ter a pena reduzida, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por GOC, entre outros. Bolsonaro foi preso de maneira definitiva nessa semana. Isso porque, segundo o artigo 126 da Lei de Execução Penal, ALEP, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou em semiaberto pode reduzir sua pena por trabalho ou estudo. A partir da lei, a Secretaria de Educação do Distrito Federal coordena a política remissão da pena pela leitura, e professores de língua portuguesa da capital, os professores que ensinaram a Janja, né, selecionam uma série de livros que abordam temas como democracia, democradura, olha aí, ó, democracia, mas a democracia segundo a visão da esquerda, viu? Democradura, racismo, questões de gênero, olha aí, ó. Por que isso, cara? Por que são esses temas que eles colocam? Por que são esses temas que eles colocam? Não há inocência nisso, tá? Eles colocam democracia, mas é aquela democracia deles, democradura, racismo e questões de gênero, perceberam? Ou seja, se o sujeito lá de direita não desejar ler estas groselhas, ele vai ser prejudicado, né? Além da obra de Marcelo Rubens Paiva, que recentemente virou filme, etc, etc. Então é isso, pessoal. Por favor, não escrevam aí aquela palavra que muitos de vocês devem estar já concluindo. Isso aí é... Mas não escrevam, porque eles estão de olho. Se vocês escreverem isso, eles vão atrás de vocês, vão bater na sua porta e vai prejudicar também o canal. É hora de observar, entender o que está acontecendo. Nós já estamos num regime sovieticão, ok? E é cão mesmo. Deixe seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição nesse momento. Compartilhe, comente, trate de também dar aquela hypada, bater a aba, seja membro, torne-se membro do canal.